Esses dias eu estava observando um aquário de ciclídeos africanos lá na loja e eu pude observar um Lauratus mudar de cor. Tá ficando mais maduro, então ele tem mesmo essa capacidade e essa necessidade de mudar de cor. Esse e outros motivos por que os peixes mudam de cor, a gente vai conversar agora. Fala, povo! Ipigama aqui. A maioria dos peixes tem essa capacidade de controlar a coloração do próprio corpo por vários motivos. A evolução levou cada espécie a ter esse tipo de capacidade por algum motivo específico. A gente pode observar muitas espécies de ciclídeos africanos fazendo isso quando atingem a maturidade sexual. Isso é bem normal. Alguns ciclídeos pavões, como o candango, o qual eu já tive e já me surpreendi demais, faz isso com maestria. Eu já tive os candangos em um aquário de ciclídeos africanos meu, e eu comprei eles porque eu gostava realmente da coloração dele juvenil, com um rabinho amarelo. Achava um peixe mais discretinho para contrastar bastante com os Labidochromis e Yellow. Então eu comprei alguns para fazer companhia ali e complementar o aquário da forma que eu queria, dando destaque para os Yellows. Esses peixes cresceram, demorou uns 2 anos mais ou menos para eles atingirem uma maturidade, cresceram bem e cara, de uma hora para outra, eu olhei no meu aquário e tinha outro peixe lá dentro. O peixe mudou completamente de cor, ficou espetacularmente muito mais bonito do que o candango que eu comprei. Isso faz bastante tempo. Nessa época eu já comecei a me interessar bastante por esse assunto. E aí eu fui pesquisar um pouquinho sobre. Os motivos para os peixes fazerem isso podem ser vários e isso depende de espécie para espécie. Pode ser alguma reação à iluminação, no caso de peixes iridescentes, a gente vai falar sobre isso já já. Pode ser algum estímulo ambiental, pode ser por estresse, pode ser por camuflagem, pode ser para atração de algum parceiro. Enfim, são vários motivos pelo qual eles fazem isso. Eu vou começar a listar alguns e dar alguns exemplos. Antes disso, a gente precisa entender como que isso acontece. Os peixes têm células chamadas cromatóforos, e são essas células que têm essa capacidade de mudar de cor dependendo do que o peixe precisa no momento. Os cromatóforos existem de 3 tipos. O primeiro é o melanóforo, que é um cromatóforo responsável por escurecer a pele. Ele deixa a pele ou as escamas do peixe mais escuras, dependendo do tipo de reação que ele tiver. Para isso, o melanóforo utiliza a famosa melanina. Os melanóforos são cromatóforos que reagem bem rápido dependendo do humor ou do estado emocional do peixe, sendo por medo ou por territorialismo, para comunicar alguma coisa, ou até mesmo para se camuflar. Esse tipo de célula tem a resposta bem rápida. É o que a gente consegue observar quando a gente captura um peixe e ele fica mais pálido ou mais escuro dependendo da reação que ele tiver. Isso acontece porque eles contraem ou expandem dependendo da reação do animal, e isso é controlado pelo sistema nervoso do bicho. Então é algo instantâneo. Ele sentiu, ele mudou de cor. E aí ele expandindo ou contraindo, ele aumenta ou diminui a quantidade de melanina nessa célula. E aí ele tem a capacidade de controlar a coloração, que varia do preto, marrom e acinzentado. Normalmente são essas tonalidades que são alteradas por esse tipo de célula. Sobre os melanóforos, eu pude observar lá na loja uma fêmea de papagaio. Essa peixinha me dá muito trabalho. Ela se esconde muito, ela mimetiza demais com o ambiente. O fundo do aquário que ela está exposta lá na loja é preto e ela tem essa capacidade de mimetizar com o fundo preto, mudando a coloração para um preto bem intenso quando ela precisa. Logicamente, isso dificulta bastante a venda desse peixe, porque ninguém consegue ver ele na bateria. Só que ela tem essa capacidade em algumas regiões bem específicas do corpo. Eu percebi isso e aí eu dei um jeito de contornar esse mimetismo dela, para ela poder aparecer mais um pouco e aumentar as chances de venda desse peixe. Eu coloquei uma placa branca no fundo e esse foi o resultado. Ela não conseguiu mimetizar perfeitamente com o fundo, porque algumas partes do corpo dela não tem essa capacidade, não tem essas células de melanóforos para mudar a coloração dela para mais escuro. Então ela tentou mimetizar para o branco, ficando mais claro, mas ela tem as faixas mais pretas que não tem essa capacidade, elas são sempre pretas. Aí ela ficou mais visível, facilitando a venda desse animal para alguém que se interessar por ela. Os discos também têm essa capacidade de demonstrar estado emocional muito rapidamente, dependendo da reação deles, eles mudam a coloração, ficam mais opacos, mais escuros, enfim, eles não respondem com a coloração que a gente quer ver eles, aquela coloração mais viva que a gente tanto luta para conseguir, né? Dando ação específica, tratando bem o animal para que ele fique cada vez mais bonito, mais vívido, mais chamativo dentro do nosso aquário. Mas se colocado em um ambiente novo ou o qual ele não está gostando, ele vai sim mudar de coloração, ficar mais opaco, mais apagado. É uma resposta automática do peixe ao ambiente ou alguma interferência momentânea.
Depois a gente tem o xantóforos, que é o cromatóforo responsável por pigmentos amarelos. Isso é bem visível quando você tem uma colônia de Labidochromis yellow, por exemplo. Você vai perceber que entre os machos, eles determinam a hierarquia pela intensidade da coloração amarelo que eles atingem. Normalmente o macho mais dominante é um amarelo bem vivo, uma faixa preta bem marcada na nadadeira dorsal. Os machos sequentes da hierarquia vão ficando cada vez mais desbotados, ou seja, o cromatóforo responsável por essa pigmentação trabalha de uma forma a amenizar essa coloração no corpo do animal. Então, por hierarquia, o Labidochromis yellow tem a capacidade de mudar a cor para determinar quem é que manda mais no pedaço. Quando você retira o Labidochromis yellow, o macho, dominante do aquário, consequentemente o segundo peixe da hierarquia vai ficar mais escuro. Isso eu já pude observar bastante, porque eu já criei bastante Labidochromis yellow. E é impressionante você perceber como os machos submissos vão clareando a coloração até ficarem parecidos com fêmeas. Isso para evitar as agressões do macho dominante. O terceiro cromatóforo conhecido nos peixes são os chamados iridóforos. Esses cromatóforos têm a capacidade de serem iridescentes. É quando uma célula é atravessada por luz, e o fato da luz atravessar essa célula causa um efeito parecido com um prisma, separando as cores. E dependendo do formato dessa célula, ela reage à iridescência de alguma maneira diferente, podendo variar em vários tons de azul e violeta principalmente. Então esses peixes bem prateados, ou com cores metálicas variando entre azul, violeta e até vermelhos, isso com certeza é resultado da iridescência. É a luz atravessando essas células que tem a capacidade de separar determinado espectro que gera essa coloração que a gente consegue enxergar. Na verdade, o peixe não é daquela cor, é a luz que está passando nele que é separada e proporciona aquela coloração. Isso é comum em vários seres vivos, tá? Isso não é exclusividade dos peixes. Plantas e pássaros também têm essa capacidade. Em plantas e pássaros, normalmente está relacionado à reprodução, a identificação entre parceiros e espécimes semelhantes. As plantas utilizam a iridescência para atrair insetos polinizadores. Eu expliquei isso porque o motivo dos peixes terem essa capacidade provavelmente tem algo relacionado a esse tipo de comportamento também. Provavelmente para serem identificados entre os indivíduos parecidos, ou para atrair fêmeas, ou para ser usado como identificação na época de acasalamento, enfim. Nada é por acaso na natureza. Tudo tem algum motivo para estar ali. Um caso bem conhecido de mudança de cor no aquário marinho, por exemplo, é o foxface. Ele reage muito rapidamente a qualquer estímulo de agressão, qualquer coisa que você fizer que assuste esse peixe no aquário, ele vai mudar instantaneamente de cor. É uma das mudanças mais rápidas que eu consegui observar em aquarismo já. Ele muda completamente o display dele, ele fica mais espetado, até porque esse é um dos peixes peçonhentos do aquário marinho. Se você acabar se machucando com o foxface, pode dar um trabalhão ali, uma dor lascada. Então ele muda, ele fica todo espetadão e muda de cor na hora para sinalizar que ele é perigoso e que ele está com medo. Os outros membros da família do foxface, todos têm essa capacidade também, a família Cyganidae. Então você vai observar isso acontecendo quando ele se assustar, ou quando ele quer sinalizar a predação, quando ele quer sinalizar para o predador que ele é perigoso, que se o predador tentar predá-lo vai se dar mal pra caramba. E também é bem comum quando a gente muda o foxface de aquário, e fica bem estranho por algumas horas ou até por alguns dias às vezes. Resumidamente, esse é um caso clássico de o peixe está mudando simplesmente por defesa, uma mudança bem rápida. Não é sinal de que ele está debilitado, nem que seu peixe está doente, nem que nada disso. Ele está apenas respondendo estímulos ambientais. É como eu disse, o caso do Auratus já é um caso de interação social e de maturidade sexual. O peixe está sinalizando que ele está pronto para a reprodução. E aí ele vai mudando a coloração. Quando ele atingir o máximo de mudança, provavelmente já é a hora de ele começar a reproduzir. Esse tipo de mudança de cor relacionada à maturidade sexual e dominância do macho perante o grupo pode ser observado em vários outros animais do planeta, tá, gente? Os casos mais clássicos que a gente consegue observar isso fora os peixes são, por exemplo, os gorilas, os famosos silverbacks. Eles ficam com as costas prateadas para sinalizar a imponência deles. Alguns tipos de leões também têm essa capacidade. Dependendo do nível de testosterona no animal, eles conseguem a capacidade de mudar a coloração da juba, ficando mais escura e muitas vezes até preta. Esses aí são só dois exemplos para a gente comparar com o Auratus, só para sinalizar que essa mudança de cor do Auratus é uma resposta do sistema dele, sinalizando
que ele está pronto para a reprodução e que ele é o dominante do pedaço. No caso do Auratus, normalmente ele é amarelinho com essas listras pretas, e machos e fêmeas têm a mesma coloração até determinada idade. Quando o macho começa a mudar e ficar mais escuro, na minha opinião, fica até mais bonito. Dentro dos ciclídeos africanos, os Rapilochromes também têm essa capacidade. Muitos deles nascem com uma coloração, passam a juventude todinha com essa coloração e aí gradativamente vão mudando para a coloração final de adulto. Normalmente as colorações que a gente quer que eles atinjam mesmo, porque são bem bonitas. Outro caso conhecido dentro dos ciclídeos africanos é o Venustus, que já é um peixe bem bonito quando juvenil. Normalmente as pessoas compram ele por causa dessa beleza juvenil dele, parece um peixe camuflado. E aí quando atinge a maturidade sexual, ele fica ainda mais bonito, com a carona azul e o corpo bem bronzeado. E aí, além da mudança de cor pela questão da maturidade do bicho, a gente pode também observar a tal da iridescência, porque essas cores metálicas são resultado desse tipo de célula, os tais dos iridóforos. Existem ainda mais dois motivos de mudança de cor, que pode ser a demonstração do estado de saúde do animal. Isso é bem comum em betas, por exemplo, que acabam desbotando, perdendo a coloração deles porque estão respondendo a uma condição ambiental bem errada a qual estão sendo submetidos. Os betas de potinho, né? O segundo motivo é em relação à alimentação, que pode tanto intensificar a coloração do animal, quanto desbotar o animal também. Você usar uma ração formulada com astaxantina, por exemplo, você vai intensificar a coloração do bicho, normalmente puxando mais para os vermelhos. Assim como a espirulina também tem essa capacidade de mudar a coloração do bicho. Assim como rações ruins também tem essa capacidade de mudar a cor do bicho, normalmente tirando a coloração mais intensa deles. Eles ficam mais opacos, mais apagados. Usa uma ração boa, cara, pelo amor de Deus. Fora isso, um motivo bônus para o seu peixe mudar de cor pode estar relacionado à genética desse bicho. Isso normalmente é observado no King telescópio. A gente compra ele bem pretinho e do nada ele começa a mudar a coloração. Isso está relacionado à qualidade genética do bicho. Ele não teve uma genética tão trabalhada assim para ficar preto para sempre. E aí ele vai perdendo essa coloração, puxando a genética do peixe original, que é dourado ou cinza. Quando o peixe é bem trabalhado geneticamente, as seleções são bem intensificadas e bem trabalhadas, essa coloração não sai nunca mais. E eles passam isso para os seus descendentes também. Bom, galera, então é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa informação bem legal sobre mudança de cor. Eu espero que tenha tranquilizado você que tenha se assustado com a mudança de cor do seu bicho, ou que tenha te alertado sobre algum problema que o seu bicho está passando no momento. Então não esquece de curtir, compartilhar E se inscrever, pelo amor de Deus, cara, eu preciso de inscritos nesse canal. Não te custa nada e vai me ajudar pra caramba. Tchau!